Rosiane Carvalho. São 4h36. De novo, Rosiane Carvalho permanece lá na capital federal, em Brasília, para nos trazer informações das pautas que vão permear este ano político e de pautas importantes para um grupo em especial. A gente fala da população indígena. Ontem tivemos entrevistadas, anteontem também, a respeito do assunto. Rosiane Carvalho já está conosco na ponta da linha. Oi, Rose, boa tarde para você. Muitas demandas também no dia de hoje. Muitas, Thaís. Hoje está agitado. Lá no ATL, no acampamento Terra Livre, que está acontecendo aqui em Manaus, e a gente aqui em Brasília. Você está em Manaus, eu estou em Brasília, aqui na Câmara dos Deputados. A gente vai já dar atualização sobre o dia de hoje no ATL, nessa cobertura especial que a Band News Difusora e a Rádio Difusora está fazendo do acampamento. Mas eu estou aqui hoje à tarde na Câmara dos Deputados, acompanhei um pouquinho a bancada do Amazonas e um dia corrido para o deputado federal Alberto Neto. Ele está aqui com a gente, pré-candidato à Prefeitura de Manaus também. Então vamos aproveitar essa nossa estadia essa semana aqui para ouvir um pouquinho e ver como é que é o dia a dia desses parlamentares. O deputado Alberto Neto hoje, pelo que eu pude acompanhar agora à tarde, teve uma série de agendas que tem assuntos que são da pauta dele, como deputado Amazonas e como um deputado também bolsonarista, né, um deputado de direita. Ele participou de uma reunião na CCJ tratando sobre a regulamentação de porte e posse de armas por parte dos estados. Teve uma reunião da bancada do estado do Amazonas com o senador Elmar Aziz e outros deputados federais para tratar de reforma tributária, e agora está na Comissão do Trabalho falando de umas outras questões que envolvem o interesse dos trabalhadores, né, deputado? É verdade. Então vou começar pelo final. Bom. Nós estamos agora aqui em uma comissão com a audiência pública. Nós estamos tratando sobre um projeto do governo federal que quer acabar com o saque aniversário. O saque aniversário é como se fosse o 14º salário do trabalhador. O trabalhador que recebe lá, quando é demitido, tem acesso ao FGTS, ou então quando ele quer utilizar para uma moradia, então ele tem esse fundo para utilizar. E foi criado, na época do Bolsonaro, uma modalidade que você pode sacar em uma emergência, no seu aniversário. Se você aderir a esse saque, no seu aniversário você pode sacar uma parte do seu fundo. Viraria como se fosse um 14º salário. E 34 milhões de trabalhadores utilizaram esse recurso. Esse recurso muitas vezes é para pagar uma dívida, um bem, não sei, o dinheiro é do trabalhador. E eu, como um liberal, acredito que o trabalhador tem a melhor maneira de como gastar esse dinheiro. E o governo, de maneira cruel, por isso que estou aqui trazendo essa audiência para a gente possa aprofundar o projeto e aprimorar, para que não acabe o saque aniversário, que será um grande prejuízo. Depois nós fomos para a bancada. Nós estamos passando agora por um momento muito crítico, que é a regulamentação da reforma tributária. Vocês sabem que eu fui contra a reforma tributária por saber do risco muito grande de mudar o desenho tributário para o Amazonas. Porque, de cara, olha, a mudança é muito brusca. A gente sai de uma tributação que é na origem, arrecadação que é na origem, para ir para o destino. Nós, por exemplo, que produzimos na Zona Franca de Manaus, 92% é para exportação interestadual, não exportação internacional, mas interestadual. A nossa Zona Franca é substituição de importação. Então nós íamos perder muito, então nós vamos depender de um conselho para poder recompensar esse valor. Isso é muito perigoso. E fora que nós vamos discutir a verdadeira reforma agora, que são nas leis complementares, que vai dar condições para que a Zona Franca fique de pé, que a gente não vá perder os empregos, nem agora e nem com o tempo. Por isso essa preocupação, e a bancada está muito unida, estavam participando, além dos senadores e deputados federais, técnicos tanto do governo como outros especialistas, os interessados na Zona Franca também estavam presentes para dar sugestões. Então estamos todos unidos para resguardar o nosso bem hoje precioso, que é a Zona Franca, que é responsável por 80% da nossa economia. E começamos o dia com um projeto que estava na CCJ. Eu fiz a defesa que a regulamentação do posse e da porte de arma de fogo não fique apenas com o governo federal, possa ser discutido em cada estado. Nós vivemos numa república federativa, que foi decidido
por STF que material bélico é uma competência privativa e não exclusiva, é uma questão técnica, né? Se é privativa, então podemos ter uma lei complementar para regulamentar nos estados a questão privativa da União. Então nós demos autonomia hoje, ainda o projeto vai para o Senado Federal para ser apreciado. Já na CCJ. CCJ se encaminha agora para o Senado para poder ser apreciado também, fazer algumas modificações, caso o Senado Federal tenha interesse. Mas o que nós estamos agora aqui é dando autonomia para os estados. E a tese que eu fiz é que a questão da posse e do porte de arma de fogo, e na questão do Bolsonaro isso foi muito forte, não interferiu nada na segurança pública. Eu disse que durante os 13 anos do governo do PT, nós tínhamos uma taxa de homicídio em torno de 70 mil homicídios por ano. É como se jogasse uma bomba atômica no Brasil todo ano. E com o afrouxamento do regulamento com o governo Bolsonaro, tivemos mais pessoas adquirindo arma, mas ao mesmo tempo nós tivemos uma queda brusca no número de homicídio. Nós saímos de 70 mil para 40 mil. Então, logo, pode até não ter a ver com a redução, mas com certeza a distribuição, a posse, a porte, que o regulamento é muito rigoroso. Para você adquirir uma arma de fogo, você tem que ter endereço fixo, tem que ter emprego, você tem que fazer um curso, tem que passar no teste psicotécnico. É melhor do que você procurar um noivo hoje em dia, uma noiva. É tão rigoroso que é. Eu acho que se você que está procurando um noivo, uma noiva, verifica se ele possui porte de arma de fogo, é porque ele é um bom partido, porque ele passou por todos esses testes, tem emprego, passou no teste psicotécnico, tem treinamento, vai fazer a sua segurança caso tenha necessidade. Mas é uma questão democrática. Se a pessoa quiser ter porte, mas se ela não quiser também tudo bem, não tem importância nenhuma. Nós estamos vivendo hoje no abril vermelho, mais de 40 eventos de invasão de privada. Então, principalmente nas questões rurais, você ter a capacidade de ter um armamento para se defender. A gente sabe que o Estado é muito ineficiente ainda na segurança pública, a gente não consegue ter policiamento em todas as áreas, a gente não consegue nem ter em Manaus, que é uma cidade metrópole. Imagina nas áreas rurais, quanto essas pessoas ficam vulneráveis à segurança pública. Sim, eu hoje mesmo Sim, entendi. Hoje mesmo a gente entrevistou um indígena do Vale do Javari e ele fazia essa perspectiva, porque eles têm de fazer lá a proteção territorial, mas aí eles têm uma opinião diversa da sua. Ele acha que essa é uma obrigação do Estado, e eles estão aqui em Brasília em busca de apoio do Estado para que o Estado faça o seu papel naquela região. Deputado, sobre essa questão da CCJ, há algum estudo falando sobre o impacto dessas armas, né? Ainda mais no estado do Amazonas, você sabe que lá o homicídio, pelo contrário, né? Os homicídios aumentaram. Nós aumentamos. Infelizmente, o Amazonas e a cidade de Manaus tem sido uma referência negativa na segurança pública. Nós somos o terceiro estado mais violento do Brasil. É algo que nós precisamos parar, voltar os investimentos em segurança pública. O que eu digo é que não tem uma relação do tiro esportivo, da pessoa que tem armamento com a segurança pública. É só uma questão que eu acredito, uma questão democrática, da pessoa querer se defender ou não. A gente viu alguns números em termos de Brasil, que é um número muito maior. Manaus é muito pequeno em relação, proporcionalmente, a quem adquiriu arma de fogo, e não tem um estudo ainda científico que mostra que as armas utilizadas pelos atiradores esportivos têm envolvimento com o crime organizado, por exemplo. O que nós sabemos que quase 100% das armas apreendidas pela polícia são armas ilegais. Nenhuma arma foi adquirida de maneira legal. São armas ilegais que eles conseguem pelo dinheiro adquirido, pelo tráfico de drogas, e esse dinheiro do tráfico eles investem muito no contrabando de arma de fogo. É uma defesa apenas da liberdade. Questão democrática. Olha, essa é a opinião do deputado federal, pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Alberto Neto. A gente tem trazido aqui na Band News esse microfone aberto, plural, para que todos deem a sua opinião, inclusive especialistas que têm uma opinião diversa do deputado Alberto Neto. E a gente vai para uma última pergunta, porque a gente vai ter que liberar o deputado, que ele está presidindo aqui uma sessão da comissão ao lado, da Comissão do Trabalho. Ontem a gente... Na verdade, a minha penúltima pergunta, vou fazer uma de eleição ainda, claro, não vou perder essa oportunidade.
Ontem eu entrevistei aqui na Band News a Mariazinha Baré. Ela é presidente, ela coordena a articulação dos povos indígenas do Amazonas. E ela se queixou do tratamento e da relação de toda a bancada do Estado do Amazonas, tanto de deputados federais quanto de Senado, porque não dão atenção para a pauta indígena, embora deem atenção para o voto, né, do eleitor indígena, e que precisa dessa articulação, precisa que outros parlamentares do Amazonas também atendam os indígenas quando eles vêm em Brasília, porque eles são melhor atendidos por deputados de outros estados. O que o senhor tem, qual é a sua avaliação sobre isso? Qual é a sua atenção da sua pauta para a questão indígena? Primeiro, dizer que nós estamos abertos a qualquer tipo de crítica. A Maria Baré, ela pode, meu gabinete está aberto, acho que poderíamos marcar já ao vivo aqui uma conversa para a gente entender quais são as demandas, qual a visão dela em relação à população indígena do nosso estado. Estou aqui de portas abertas para colocar emenda, uma sugestão que for viável para melhorar a qualidade de vida do nosso povo indígena. É um grande desafio. O Amazonas, que tem a maior população indígena do Brasil, precisa dar prioridade, sim, nesse caso. Nós temos vários conflitos. A questão do potássio, que passamos anos, eu acredito que nós precisamos fazer essa equalização de como utilizar as riquezas da nossa floresta para beneficiar os verdadeiros donos dessa floresta, que são os povos originários. Muito bem, e aí a minha pergunta sobre a questão da eleição, eu quero saber como é que está com as novidades. Eu vi que o senhor gravou vídeos, né, ao lado do presidente Bolsonaro, ele volta a falar de Manaus. Muitas pessoas tinham expectativa que ele talvez não entrasse na sua campanha e a gente não tem conseguido perceber ele de salto alto. Ele vai, inclusive, em Manaus, fortalecer o seu nome nesse momento de pré-campanha. Como é que está a sua expectativa para esse evento? Então, se você observar, o PL está em poucas capitais, tem muitas cidades, mas poucas capitais. Nós estamos presentes. Então, o presidente Bolsonaro vai estar muito dedicado nas eleições municipais, porque nós sabemos que para vencer as eleições 26, passa primeiro pela eleição de 2024. Se nós queremos chegar em 26, formar o maior número de senadores, o maior número de deputados federais, chegar com uma campanha forte em 2026 para a presidência da República, passa primeiro pela eleição de 2024. O presidente comprou, me escolheu para ser o candidato, eu já fui candidato em 2020, você acompanhou na época. Estou preparado, estou aprimorando o plano de governo, estou com muita vontade de trabalhar para mudar. Imagina, Manaus ser a 5ª capital mais rica do Brasil, e ter apenas 25% de saneamento básico, de tratamento de esgoto. É assim, algo muito cruel, que por muitos anos, eu não estou dizendo que foi só essa gestão, né, mas por muitos anos, Manaus teve muito abandono, que nós precisamos atualizar a nossa cidade, colocar a nossa cidade no lugar que ela merece. Se é a 5ª cidade mais rica, no mínimo, tem que ser a 5ª com a melhor qualidade de vida. Nós sabemos que nós estamos muito distantes, porque tem outros números que atrapalham. É a 6ª cidade, a 6ª capital, menos transparente. Então, quando você peca na transparência, é sinal que há muita corrupção. Se há muita corrupção, o povo acaba sofrendo muito com isso. Isso dificulta um planejamento, uma proposta de campanha para Manaus, em função de não ter acesso a esses dados? Dificulta muito, né? Eu peço até para você fazer um exercício, você que está nos ouvindo, entrar no site da prefeitura para recolher os dados. Eu trouxe, lógico, uma equipe, vários especialistas para ajudar a captar esses dados da cidade de Manaus. Então a gente busca muitos dados fora, né, de outras pesquisas fora para conseguir entender como está a situação de Manaus. Isso é muito ruim, que nós vamos mudar com a gestão muito mais transparente, mais participativa e mudar a nossa cara. Eu acho que Manaus precisa de muitos investimentos, é verdade. E quando eu vejo a última gestão, que pegou quase agora 2 bilhões de empréstimo, o que foi investido com esse dinheiro? O que a população sente que mudou na vida nessa última gestão? Eu consigo enxergar uma cidade muito bem pintada, muito colorida, mas investimento de viário para poder melhorar a mobilidade urbana, um ônibus mais rápido para que a população saia da sua casa e consiga chegar rápido no trabalho, qualidade na saúde. Eu lembro que o prefeito, na época de 2020, eu concorri contra ele, prometeu um parque de imagem. Eu gostei da ideia, estava até no meu plano de governo também, mas não cumpriu. Coisas simples de se fazer, que melhoraria a qualidade de vida do nosso povo, e não foi feito. Entendi. Olha, essa é uma entrevista VaptVupt, mesmo um ping-pong com o deputado Alberto Neto. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, conversar com o nosso ouvinte, falar um pouquinho e deixar que eles também avaliem, né, a sua fala, as suas propostas, o seu perfil.
Obrigado pela entrevista, convidar os nossos ouvintes a entrar nas nossas redes sociais. Aos poucos nós vamos mostrar todo bem desenhado o nosso plano de governo para mudar, melhorar a qualidade de vida da cidade de Manaus. Obrigada, deputado. Um abraço. Thaís, é isso, uma entrevista aqui ping-pong com o deputado Alberto Neto. Eu não sei quanto tempo mais a gente tem para escolher outros assuntos ou deixá-los para amanhã. Rose, nós temos 9 minutos ainda. Podemos abordar alguns assuntos com toda certeza. Excelente, olha, então vamos continuar nessa pauta da política e tem alguns vídeos, eu não sei se eles já estão prontos, para colocar no ar sobre a reforma tributária que a gente ouviu após encerrar a reunião da bancada do Amazonas, o senador Omar, o secretário Alex Deugíglio e também o deputado Paulderney Avelino. Temos aqui, vamos ouvir, Rose. O governo do Amazonas deverá, nesse modelo que aí está, ter uma perda em torno de 40% a 50%, ou até um pouco mais, de sua receita hoje. Isso, obviamente, deverá ser compensado com fundos que estão previstos na Constituição, que foi aprovado aqui no artigo 92 da PEC 92. Então, esse trabalho, a meu ver, não é suficiente. Rose. Podemos colocar os 3 vídeos logo, Thaís, para a gente agilizar o assunto. Rose, mas eu queria só que você me mencionasse para mim qual seria o vídeo que você vai solicitar para eu soltar aqui junto com o Tiago. Pode ser do senador Omar e do Deugíglio, se eles já estiverem no ponto. Se não tiver, a gente parte para o comentário também, não tem problema. Nenhum dos dois, Rose, estão prontos, realmente. Muito bem, mas eu posso relatar para vocês o que eu ouvi, depois a gente utiliza na programação da Band News. Você vê que a reunião da bancada, ela está muito preocupada com cada passo em relação a essa regulamentação, né, as leis complementares que envolvem a reforma tributária, porque você sabe, nossos ouvintes também, a gente acompanha há algum tempo a questão tributária envolvendo a Zona Franca de Manaus, o quanto é delicado, cada movimentação em qualquer legislação, ela acaba tendo uma inserção muito grande, quanto mais uma alteração como o próprio deputado Alberto Neto falou no início da entrevista, né, na arrecadação. O estado do Amazonas é o mais impactado por uma série de questões. As vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus, mas também essa arrecadação do estado que se dá num outro parâmetro. Nós não somos um estado consumidor, nós somos um estado produtor, né? Isso altera tudo, então eles estão fazendo todas as avaliações a cada passo. Me chamou a atenção uma declaração do senador Omar Aziz, quando ele fala do contexto, do acompanhamento técnico, né, da bancada para essa questão toda, mas que confia muito na condução do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Bom, a imprensa toda tem relatado imprensa nacional, algumas votações na Câmara dos Deputados que coloca ali em conflito e em choque direto a relação do governo federal, do governo Lula, com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. E algumas pessoas que acompanham essa questão da reforma tributária colocaram isso como um ponto tenso e, claro, quando é tenso, sempre sobra para a Zona Franca de Manaus. Essa declaração do senador Omar Aziz, ela é importante, é interessante neste sentido. Há uma relação de conflito com o governo federal, mas a maioria dos parlamentares, isso se reforça na declaração do senador Omar Aziz, acredita que a relação com a bancada é boa, há uma boa articulação e eles acham que isso é o suficiente neste momento para blindar a Zona Franca de Manaus de alguns eventuais problemas nessa relação com o governo federal na tramitação da reforma tributária. O secretário Deugíglio falou da preocupação muito grande deles de que nessas leis complementares, quando vierem os percentuais de vantagens e desvantagens para cada tipo de arrecadação, de compensação, né, do imposto, isso fique muito claro o percentual da Zona Franca de Manaus, porque só assim podem ser evitados eventuais percalços mais na frente. Em resumo, foram essas as declarações, Thaís Gama.
Rose, a gente também tem aqui da situação da Univaja, levou a maior delegação da história para Brasília, você conversou com alguns indígenas, eles conheceram um pouquinho mais das lutas, dos personagens importantes nesse momento para a demarcação do Vale do Javari. Você vai comentar a respeito do assunto? A gente tem 4 minutos, Rose. Excelente. Acho que dá tempo, sim. Lá no acampamento Terra Livre, as discussões, elas seguem, são intensas, foram várias. Hoje eu foquei a cobertura a respeito do direito dos povos indígenas isolados. E aí teve a participação de uma grande delegação lá do Vale do Javari, é um local muito distante, às vezes muito difícil chegar da aldeia em Atalaia do Norte, da Atalaia do Norte em Manaus e mais difícil ainda chegar em Brasília. Eles levaram uma delegação enorme, né? São indígenas lá de várias etnias do Vale do Javari e pela primeira vez os indígenas corubos, que são os indígenas de recente contato. Inclusive teve uma participação muito emocionante da fala dos corubos, muito forte da fala dos corubos durante essa rodada de conversa a respeito do direito dos povos indígenas isolados. Eu sei que não sei se você tem os dois vídeos curtos para colocar no ar, para a gente seguir o comentário. Temos sim, Rose. Primeiro deles. Rose, a gente não entende muito bem, porque realmente não é a linguagem que a gente conhece, mas a gente tem uma dança também do vídeo para justamente contextualizar esse momento, essa participação deles. Tá aí, Rô. Olha, eu pedi para colocarem esses dois trechos dos indígenas corubos, primeiro pelo respeito que nós temos aos indígenas e aos povos isolados. A Band News já há mais de 2 anos acompanha essa pauta, Thaís Gama, e no momento em que ela era ainda mais marginal na cobertura da mídia, na atenção das políticas públicas. Uhum. Bom, esses dois que nós vimos no vídeo é o Tavan Corubo e o Xixompim Corubo. Eu pedi depois da fala deles que o Bush Matiz, que é o coordenador da Univaja, da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e também o Abraão Maioruna, que é um ator indígena, ele é lá do Vale do Javari, que eles traduzissem o que eles falaram, porque eles também entendem corubo. Bom, o que eles me disseram é que o recado deles era de que eles viviam, né, nessa decisão do não contato, inclusive entre indígenas, com outros indígenas e também com os não indígenas, para a proteção, né, da cultura deles, para a proteção do grupo deles, indígenas. Eles relataram que pessoas da família deles, um dos indígenas relatou que o sogro dele foi morto por pescadores. E isso com certeza é muito recente, essa relação deles de violência. Eles falaram que às vezes tinham vontade do contato com o não indígena, tinham essa curiosidade, essa vontade, mas eles sempre eram reprimidos com muita violência. E isso fazia com que eles tivessem cada vez mais cuidados na proteção destes indígenas, que a partir do momento do contato agora deles, eles querem atuar na proteção dos outros povos autônomos que decidem pelo não contato. E aí nessa dança que eu achei muito impressionante, assim, a mensagem que eles quiseram deixar é que um olha no olho do outro e a fala, esse cântico corubo, ele fala de paz, de defesa de paz para eles, para o povo corubo e para os outros povos. E essa demonstração de olho no olho é que eles se reconhecem as suas diferenças, mas que querem aprender a viver com essas diferenças. Veja, Thaís, o quanto nós temos de aprender com os povos indígenas, inclusive aqueles que muitas vezes, por uma forma muito ignorante, são considerados povos selvagens, porque decidem politicamente que o contato conosco é extremamente violento para eles, porque leva doenças, porque leva morte, porque leva uma série de problemas para essa vida deles.
É isso, Thaís. Rose, obrigada. É claro que a gente vai ter muito o que abordar ainda, mas hoje os assuntos foram excelentes para a nossa pauta, para um pouco mais de conhecimento até dos indígenas que não tinham sequer contato com os próprios parentes, como eles chamam. Obrigada, Rose, e até amanhã. Até amanhã, Thaís. Vem aí o Reinaldo Azevedo com o É da Coisa.